Todo dia eu recebo a mesma pergunta nas minhas redes sociais. Paulo, eu sou da área de negócios, por exemplo, um comprador, um analista, e eu quero ir para a área de governança de dados, mas acho que isso é só para quem é de TI. Se essa pergunta já passou pela sua cabeça, fica comigo até o final desse vídeo, porque ele foi feito exatamente para você. Para quem ainda não me conhece, sou o Paulo Cordeiro, trabalho com tecnologia há mais de 27 anos, sou especialista em Master Data Management, fundador da 4MDG, uma startup de governança de dados que já atendeu mais de 150 grandes clientes, entregou mais de 250 projetos no Brasil e fora dele. E se tem uma coisa que eu faço todos os dias é conversar com profissionais que querem migrar para a área de dados, mas acham que isso não é para eles. Governança de dados virou um daqueles termos que todo mundo fala, mas pouca gente explica de uma forma simples. Parece coisa de outro planeta, como se fosse um clube fechado para quem é programador ou para quem ama matemática numa sexta-feira à noite. E é justamente por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, respondendo uma a uma as principais perguntas que eu recebo nas redes sociais, sem enrolação, sem glamour e sem promessas irreais. Finalmente. Sou da área de negócios, eu consigo ir para a governança de dados? Essa é a disparada pergunta que eu mais recebo e normalmente ela vem de compradores, analistas de cadastro, pessoas do administrativo, supply chain, financeiro, comercial. E a resposta curta é sim. E a resposta honesta também é sim, mas existe uma jornada. E aqui eu gosto de usar sempre uma referência de filme, porque carreira também é decisão. Como Morpheus diz em Matrix, você toma a pílula azul e tudo acaba. Você acorda na sua cama e acredita no que quiser. Você toma a pílula vermelha e fica no País das Maravilhas. E eu te mostro até onde vai a toca do coelho. Migrar para a governança de dados é um pouco isso. Você pode continuar achando que dados não são para você porque você veio de negócios. Ou pode aceitar aprender e se desenvolver e descobrir que justamente o seu conhecimento de negócio é o que o mercado mais precisa no momento. Dentro da área de dados, a gente costuma falar das três grandes disciplinas: engenharia de dados, ciência de dados e governança de dados. A engenharia é quem constrói a estrada, a ponte, o encanamento digital. A ciência é quem faz modelos, previsões, estatística, inteligência artificial. E a governança é quem define as regras do jogo. Quem decide o que é o dado oficial, quem pode criar, quem pode alterar, quem pode usar, com que padrão e com que nível de responsabilidade. Governança de dados é a disciplina mais próxima do negócio. É onde o conhecimento do processo, da operação, da dor real da empresa faz muita diferença. Quando um comprador pergunta se consegue migrar, eu devolvo com outra pergunta. Quem entende melhor a diferença entre um fornecedor estratégico e um fornecedor de risco? Quem entende melhor o impacto de um cadastro mal feito no pagamento, na logística e no fiscal? Governança não nasce do código, ela nasce do entendimento do negócio. Claro que você vai precisar estudar. Você vai precisar entender conceitos técnicos, aprender a conversar com a TI, entender o mínimo de banco de dados, RP e integração. Mas isso é um aprendizado e não é uma barreira. Segunda pergunta: precisa programar ou saber muita matemática para trabalhar com governança de dados? Essa pergunta ela vem sempre acompanhada de um medo silencioso. Eu não sou bom em matemática. Eu não sei programar. Isso não é para mim. Vamos ser bem claros aqui. Não. Governança de dados não exige programação. Não. Governança de dados não exige matemática avançada. É não. Ninguém em governança fica resolvendo limite, integral, derivada, diferencial. Isso não faz parte da rotina. Agora eu sempre faço uma ressalva. Entender um pouco de lógica ajuda na vida como um todo. Ajuda a organizar pensamento, tomar decisão, estruturar regras, mas isso não é cálculo. É lógica básica. Sobre programação, conhecer um pouco ajuda. Ajuda a automatizar uma tarefa, ajuda a conversar melhor com o time técnico, ajuda a ganhar um pouco de produtividade, mas não é obrigatório. Eu arrisco dizer que mais de 95% das pessoas que trabalham hoje com governança de dados não sabem programar de verdade e vivem muito bem profissionalmente. Governança é mais sobre regra, processo, decisão, alinhamento e responsabilidade do que desenvolvimento. Terceira pergunta: como eu comecei na área de tecnologia? Essa pergunta aparece muito porque muita gente acha que eu já comecei pronto no mundo dos dados.
Eu comecei lá atrás, nos anos 90, fazendo curso técnico de processamento de dados. Sempre tive uma afinidade natural com tecnologia. Fui seguindo essa estrada até entrar no mundo SAP, onde construí grande parte da minha carreira. Trabalhei muitos anos com SAP, fiz projetos grandes, ganhei dinheiro, cresci profissionalmente, mas em um determinado momento eu comecei a perceber uma coisa: os problemas não estavam no sistema, estavam nos dados. Projetos atrasavam, custos explodiam, relatórios não batiam, decisões eram tomadas no escuro, tudo por causa de dados mal governados. Foi aí que eu entendi que a governança e a gestão de dados tinham um mercado enorme pela frente. Um mercado que ainda estava se formando no Brasil. E foi por isso que eu decidi focar minha carreira nisso. E eu falo isso porque muita gente pode fazer esse mesmo movimento. Você não precisa nascer na área de dados, você pode migrar. Quarta pergunta: quanto tempo leva para aprender governança de dados? Essa resposta depende muito de muita coisa, do seu background, da sua maturidade profissional e do tempo que você consegue dedicar. Mas de forma bem prática, com 3 a 6 meses de estudo consistente, seguindo um roteiro bem estruturado, você já consegue pleitear uma vaga de júnior em governança de dados. Se você é mais novo e ainda está estudando, pode buscar estágio. Se você já passou da fase de faculdade, está ali na casa dos 30, 35, 40 anos, dá para buscar vaga júnior ou fazer algo que eu recomendo muito: migrar dentro da própria empresa. Se a sua empresa já tem alguma iniciativa de governança ou gestão de dados, se aproxime, mostre interesse, ajude, participa. Isso acelera demais a transição. 6 meses não significa que você vai parar de estudar, significa que você dá o primeiro passo profissional. Depois disso, o aprendizado continua. Quinta pergunta: quanto custa um curso de governança de dados? Aqui não existe uma resposta única. Existem cursos presenciais tradicionais, onde o professor fecha uma turma e dá 15 ou 20 horas de aula. Muitos são bons, normalmente você vai pagar algo entre R$ 2.000 e R$ 3.000. E existe um modelo online como o MDM Academy. É um curso 100% online, com mais de 100 horas de conteúdo, aulas ao vivo, encontros presenciais opcionais, acesso a professores, atualização constante e certificado de extensão universitário reconhecido pelo MEC, que é o Ministério da Educação. Nesse modelo, o investimento gira em torno de R$ 1.182. Você estuda no seu ritmo, revisita aulas, tira dúvidas e acompanha a evolução do mercado. Não existe certo ou errado, existe o que faz mais sentido para você, para o seu bolso, para a sua rotina. Última pergunta: vale a pena fazer faculdade para entrar em governança de dados? Eu sou formado em administração de empresas, não sou formado numa área de dados. Até porque, vamos ser sinceros, praticamente não existem graduações focadas em governança de dados. Faculdade é importante, MBA agrega currículo, empresa grande olha a formação, isso é fato, mas eu não colocaria a faculdade como ponto zero. Primeiro, faça cursos mais práticos, mais direcionados. Entre na área, conquiste suas primeiras experiências. Depois, se fizer sentido, busque uma pós ou um MBA para complementar. Assim você preserva tempo e dinheiro e constrói a carreira de forma mais inteligente. Se você veio da área de negócios, compras, cadastro administrativo e achava que governança de dados não era para você, espero que esse vídeo tenha mudado um pouco essa visão. Governança de dados é uma ponte entre o negócio e a tecnologia, e gente que entende o negócio faz muito falta nesse mercado. Se você quer se aprofundar, conhecer uma trilha estruturada e aprender governança de dados na prática, dá uma olhada na MDM Academy, link na bio. Lá você encontra uma formação completa, aplicada ao mercado, com professores que vivem isso no dia a dia. Curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui quais dessas perguntas mais representa você hoje e manda esse conteúdo para quem está perdido tentando entrar na área. Compartilhe esse conteúdo com aquele seu amigo que não sabe nada de matemática e nem de programação, mas quer entrar na carreira com dados. A governança de dados é para ele e para você.